Carta de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Mensagem presente no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 176. Mensagem intitulada No Dia da Incerteza. O versículo: Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. No dia da incerteza. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações, incertezas. Trabalhamos por tempo enorme no encalço, perseguição de determinada realização, e eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inevitáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, aflição. Por fora, consternação, tristeza, desolação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo e o Divino Mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel deixa claro para todos nós, nesse versículo bem simples, parece até simples demais, mas nada é tão simples. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Como assim temos o pensamento de Cristo? Como podemos ter algo dessa grandeza? Simplesmente, todos nós temos que buscar edificar o caminho do bem, o caminho do amor que Jesus exemplificou para todos nós. Todos nós devemos nos perguntar todos os dias ao acordar, afinal de contas, qual é o fundamento geral e o princípio fundamental que norteia a minha vida aqui na Terra? Afinal, quais são os meus reais objetivos? Qual é o nosso objetivo central? Se realmente estamos focados no exemplo do Cristo, vamos compreender que precisamos urgentemente ter consciência de como devemos criar os recursos e os mecanismos para dinamizar a construção do Reino de Deus em nossos corações. Só que essa construção demanda uma série de experiências, e experiências que todos nós precisamos passar. Não simplesmente as experiências positivas, das glórias, das famas que o mundo tanto venera, mas as experiências que trabalham a alma para o futuro, para a vida imortal. Então, sem hesitação, sem incertezas, não há construções de fortalezas no nosso íntimo.
E essas fortalezas, elas são paulatinamente elaboradas e constituídas a partir do pensamento do Cristo. Jesus não deixou e não deixa nenhum de nós desguardados ou sem nenhum apoio em todos os nossos processos de evolução físico, psíquico, emocional. Todas as nossas necessidades são observadas em detalhes. Diversas são os auxílios que chegam a cada um de nós todos os dias. Dormimos na escuridão do medo ou da incerteza e acordamos renovados, como que por um passe de mágica, sobre as experiências que vivemos durante a noite fora do corpo físico. Recebemos instruções, recebemos apoio, esperança, que vamos conseguir vencer nós mesmos. Somente vamos conseguir elaborar tamanha grandeza se realmente observarmos qual é o norte, ou seja, qual é o evangelho vivo, ou seja, a boa nova que foi vivida aqui na Terra, que é a vida do Cristo, a vinda e a vida do Cristo. O exemplo de vida de Jesus dissipa toda e qualquer incerteza. Já não há mais o medo da morte que iria devorar todas as consciências. Jesus vem e prova que a morte não existe, é simplesmente troca de um grande uniforme que nós chamamos de corpo físico. Então, todos nós precisamos, nos momentos de incerteza, estarmos em comunhão com o pensamento do Cristo, ou seja, precisamos aprender a orar e pedir apoio, ajuda, amparo, porque todas as preces, sem exceção, são ouvidas e todos os sentimentos genuínos, atrelados ao progresso, são amparados e apoiados, sem exceção. Todos são ajudados, todos nós. Então, não precisamos nos sentir sozinhos. Jesus está sempre nos observando e nos amparando continuamente e fornecendo recursos que sequer temos mérito, mas nos são disponibilizados pela sua misericórdia amorosa, apoiados nas decisões do Pai. Então, dispomos da mente do Cristo, ou seja, desse apoio irrestrito que nos ampara nessa marcha evolutiva. Jesus não irá nos deixar desamparados, desalentados, sempre irá destacar seus trabalhadores de amor e de carinho a nos suportar em todas as situações. Igualmente, no caminho que esteja extremamente pedregoso, a nos amparar o sustento em todas as situações. Então, na hora da incerteza, nessa hora da agonia mais profunda, é mais do que normal e necessário que dinamizemos o nosso mundo interior em prece, em busca de apoio e amparo, não simplesmente com uma simples rogativa, mas pedindo, acima de tudo, energias e possibilidades para suportarmos a grande transformação que a nossa alma, ou seja, que nós mesmos, tanto necessitamos. E quando a sombra chegar, e ela sempre chega, é o momento de fazer luz. Todo desespero, desequilíbrio, desencanto, falta de esperança alcança os nossos dias em algum momento. E é justamente nesses momentos que precisamos aprender a fazer luz, através da prece, da ligação do nosso mundo íntimo com o do Cristo.